Olá pessoal, bom dia. Então a gente vai dar continuidade aos conceitos de física elétrica, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico. A princípio a gente vai apenas trabalhar a parte teórica, tá certo? Vamos trabalhar por etapas. Então, primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a parte conceitual, tá certo? O que significa a palavra campo elétrico? Então, ao realizar uma pesquisa no Google, com certeza uma das informações, ao colocar a palavra campo, vai ser associada a campo de futebol. Mas se vocês for fazer uma pesquisa mais aprofundada, vai observar que a palavra campo significa espaço ou região. Quando a gente trabalha o conceito de eletricidade, a gente vai estar trabalhando a questão das cargas elétricas, que elas podem ser de duas formas, não é isso? Pode ser cargas elétricas positivas e podem ser cargas elétricas negativas. Então, o que significa campo elétrico? É uma região no qual existe a presença de cargas elétricas, tá certo? Então, de forma geral, o que significa um campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, no qual eles chamam de carga fonte, tal qual que outra carga chamada carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Então, eu vou trabalhar agora com vocês a primeira característica fundamental que vocês devem guardar aí, tá certo? Que é a questão do processo de interação. Então, só existe campo elétrico se ocorrer interação. Mas que interação é essa, Gilmax? É a interação através das cargas elétricas. Lembra que no início do ano, nos conceitos iniciais eu trabalhei com vocês atração e repulsão? Então, atração acontece de que maneira? A atração vai ocorrer quando as cargas são opostas. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão ser atraídas. É só lembrar do que? Os opostos se atraem. E quando é que vai ocorrer uma repulsão? Repulsão é o que? Afastamento. A repulsão acontece quando elas são iguais. Eu tenho uma carga positiva com uma carga positiva, ou uma carga negativa e outra carga negativa. Não existe o que? Aproximação. Acontece o que? Afastamento. Vamos analisar a imagem aí. Na imagem vocês estão observando que a gente tem uma carga central maiorzinha, não é isso? Essa é a carga fonte. Essa carga fonte, ela é positiva. E ao redor dessa carga maior, vocês estão observando que foi lançada outras cargas, não é isso? E vocês estão observando que são cargas negativas. Então, se acontecer um processo de atração ou se acontecer um processo de repulsão, isso vai nos deduzir que existe ali um campo elétrico, tá certo? Primeira característica fundamental, interação. Então, ocorreu atração, ocorreu repulsão, existe campo elétrico, tá certo? Lembrando, não ocorreu, tá certo? Atração e nem repulsão, então ali não existe um campo elétrico. Segunda característica fundamental para vocês guardarem aí, tá certo? É o seguinte: o campo elétrico ele é invisível, tá certo? Ou seja, ele não é observado como a gente está vendo nossos objetos ao nosso redor, tá certo? Então, preste atenção aí, ó. Então, lá no século XIX, teve um físico, tá certo? Que ele era inglês. Ele criou uma fórmula de a gente representar quando a carga geradora ela é positiva e quando ela é negativa. Foi o Faraday, tá certo? Então, de que forma é representado? Então, vamos lá. Vocês estão observando que nessa primeira imagem aí, eu tenho cargas positivas. Então, cargas positivas a gente representa com setas direcionadas para o lado de fora. Diferente de uma carga negativa.
que as setas são direcionadas para dentro. Então, se estiver saindo, isso indica que é uma carga positiva. Se estiver entrando, a carga ela é negativa. E para finalizar, eu vou apresentar para vocês a forma aplicada ao nosso dia a dia. Então, o campo elétrico ele vai ser aplicado em que situações? É importante que a gente saiba disso, tá certo? Então, um exame que possa ser feito, você possa ter feito em algum momento ou alguma pessoa da família, é o eletrocardiograma, que é o famoso exame de coração. E quem já viu esse exame, vocês observam que eles têm umas linhas semelhantes a essa da imagem aqui do lado direito, tá certo? Então, o corpo humano, ele é capaz de gerar campos elétricos, tá certo? E o nosso coração, ele é capaz de gerar corrente elétrica. Então, o campo elétrico que é criado pelo nosso corpo, tá certo? Ele pode ser convertido em traços, como vocês observam na imagem. Claro que para gerar um campo elétrico precisa da presença da corrente elétrica, então é os batimentos do coração, tá certo? Então a gente tem esse primeiro exame. Outro exame que também utiliza esse princípio é um exame de imagem, tá certo? Que é a ressonância magnética. Ele utiliza campos eletromagnéticos, tá certo? Então eles têm a princípio também esse tipo de característica, que é a utilização do campo elétrico associado com o campo magnético, tá certo? É um exame de imagem, tá certo? Que é bastante utilizado para um diagnóstico mais detalhado, tá certo? Então a gente fica aqui na parte teórica. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho a parte do cálculo, que é a parte que vocês mais gostam, não é isso? Forte abraço.